Olá, alunos! Vamos iniciar as nossas sessões de Biologia em Casa. Como têm havido ainda umas dúvidas sobre a obtenção de matéria orgânica, vamos recapitular. Qualquer célula, qualquer ser vivo precisa de matéria orgânica para sobreviver, as células para crescerem e conseguirem multiplicar-se, por isso elas têm que construir dentro delas biomoléculas, têm que construir proteínas, lípidos, têm que construir também glícidos ou hidratos de carbono, por isso têm que arranjar a forma de obter esta matéria orgânica. Por isso todas as células vivas têm que obter matéria orgânica. Há duas formas delas obterem esta matéria orgânica. Ou produzem-na, que é aquilo que acontece nos seres autotróficos. Então, vocês imaginem que têm uma célula e esta célula precisa de ter cá dentro biomoléculas. Então, como é que ela consegue produzir biomoléculas? Ela pega em matéria inorgânica, por exemplo, CO2, água, outros íons, e ela consegue, apenas com esta matéria inorgânica, produzir matéria orgânica. Por isso, esta célula faz parte e representa um grupo de seres vivos que são os seres autotróficos. Nós vamos estudar a seguir a fotossíntese, que é um dos processos que estes seres vivos têm para produzir a sua própria matéria orgânica lá dentro. Muitos outros seres vivos, outras células e seres multicelulares não conseguem fazer isto. Então, outro tipo de organismos, aqui representados por esta célula, como é que eles conseguem produzir cá dentro biomoléculas? Têm que obter matéria orgânica já produzida, por isso eles têm que obter glicose, aminoácidos, ácidos gordos, enfim, todos aqueles componentes simples, aqueles monómeros, as unidades das biomoléculas, têm que ser obtidas do exterior e depois então no interior da célula é que a célula vai conseguir produzir as suas proteínas, os seus lípidos, os seus ácidos nucleicos. Estes seres vivos que precisam de obter matéria orgânica do exterior chamam-se seres heterotróficos. Aquilo que acontece, na maior parte dos casos, é que à volta destes seres heterotróficos não estão já estas moléculas simples prontas para serem absorvidas. Por isso, estas moléculas existem sob a forma de grandes moléculas, ainda por cima integradas em alimento. Então, estes seres vão obter alimento, por isso, eles precisam de executar digestão para conseguir desdobrar este alimento em biomoléculas, próteins, lípidos, ácidos nucleicos, glícidos, amido, por exemplo, que nós ingerimos em grande quantidade e precisamos mesmo, e depois conseguem partir estas grandes moléculas em moléculas simples e estas sim agora estão prontas então para ser utilizadas pelas células. Então como é que estes seres heterotróficos fazem a digestão? Há várias formas. Por exemplo, se vocês considerarem uma célula apenas, isto é o núcleo, uma das formas que ela tem de digerir este alimento é colocando este alimento lá dentro. Então o que é que vai acontecer neste caso? Vocês veem aqui que está a ocorrer fagocitose. Aquilo que vai acontecer é que uma vesícula fagocítica acaba por englobar este alimento. Este alimento vai depois fundir com aquilo que vocês também já sabem que são os lisossomas. Isto continua a ser o núcleo, está bem? Senão eu começo aqui a reduzir a quantidade de organelas da célula. Aquilo que vai ocorrer então é que vai haver a fusão entre esta vesícula fagocítica, este alimento e este lisossoma, e o que vai acontecer a seguir é que vai haver digestão intracelular, porque acontece no interior da célula, e agora sim as moléculas simples vão conseguir difundir para o citoplasma da célula e esta célula vai conseguir executar todas as suas funções. A partir dos aminoácidos produz as suas próprias proteínas e por aí fora. Por isso, neste caso,
Isto trata-se de digestão intracelular. Acontece no interior das células. Quando nós temos um organismo multicelular, se ele for já bastante grande, não é possível ocorrer apenas esta digestão dentro das células. Até porque esta digestão intracelular tem limitações. O alimento nunca pode ser de grandes dimensões. Então vamos considerar um ser hipotético. Então, aqui vamos tentar desenhar um serzinho, que eu não devia estar a desenhar olhos, não é? Porque aqui em princípio já seria um ser mais complicado. Então, este ser hipotético, como é que ele vai conseguir obter esta matéria orgânica? Ora, várias hipóteses. Eu vou buscar só uma caneta de outra cor para representar várias coisas. Então, imaginem que o alimento está no exterior, como sempre, não é? Porque estes seres heterotróficos têm sempre que obter o alimento através do exterior, e em vez do alimento entrar dentro do ser vivo, não, ele vai libertar enzimas, e estas enzimas digestivas é que vão degradar o alimento em moléculas simples, e estas moléculas simples agora é que vão poder entrar para dentro do ser vivo. Já são pequeninas, já conseguem entrar para dentro do ser vivo. E vai ocorrer aquilo a que nós chamamos absorção. Está bem? Por isso, há seres vivos que, em vez de ingerirem o alimento, a digestão ocorre fora do corpo. O alimento não entra dentro do corpo. Se o alimento está cá fora, ele liberta enzimas digestivas para o exterior, a digestão ocorre no exterior do corpo, por isso é este processo nós chamamos digestão extracorporal. A digestão ocorre toda no exterior e depois ele obtém as moléculas simples simplesmente por absorção. Certo? Isto acontece no caso dos fungos. Mas se nós não estivermos a falar de fungos, então não vai ocorrer nada relacionado com isto. Aquilo que vai acontecer vai ser a ingestão. Por isso, aquilo que tem que acontecer é que o alimento vai ter de entrar no interior do organismo, do ser vivo, e é isso que nós chamamos ingestão. Ora, há seres vivos que têm um sistema muito reduzido de promover esta digestão. Então, há seres vivos que têm aquilo que nós chamamos o tubo digestivo incompleto, ou seja, só tem uma única entrada, que vai servir como boca e vai servir como ânus. Por isso, neste caso, não pode haver um processo digestivo por sequência, por etapas. Não pode ser muito eficaz porque não é muito rentabilizado. Mas, de qualquer das formas, já se trata de um caso de digestão intracorporal. Na maior parte dos animais que nós consideramos desenvolvidos, o tubo digestivo é completo, ou seja, tem uma entrada, que é a boca, e depois tem uma saída, que é o ânus. Então, neste caso, temos um tubo digestivo completo. Geralmente, nestes casos, a digestão ocorre apenas aqui, no interior do tubo digestivo, ou seja, não é dentro das células do ser vivo, é dentro do tubo digestivo, por isso trata-se de uma digestão extracelular, porque só depois, no final, quando a digestão ocorreu na totalidade e vocês já têm a glicose, os aminoácidos, os ácidos gordos e o glicerol, é que essas moléculas simples vão ser absorvidas pelas células, está bem? Não vai ocorrer digestão nenhuma dentro das células. Então, neste caso, nós temos digestão intracorporal, porque o alimento entra para o interior do organismo, mas é extracelular, porque a digestão ocorre ao longo do tubo digestivo. Se o tubo digestivo for completo, ou seja, tiver uma entrada e uma saída, a digestão vai ser muito mais eficaz. Porquê? Porque pode processar-se em série. É quase como se fosse a montagem de um carro.
ou a construção de um carro, há uma equipa e um local especializado para produzir um motor, há uma equipa especializada pela parte elétrica, depois há uma equipa especializada apenas em montar a carroceria, depois há uma equipa e um local especializado para colocar as portas, colocar os pneus e por aí fora. Aqui, no caso do tubo digestivo completo, é exatamente a mesma coisa. Como existe uma entrada e não existe uma saída, nós podemos fazer a digestão em sequência. Então existem órgãos especializados para determinados locais da digestão, é muito mais eficaz. E até existe depois um órgão especializado para fazer com que os nutrientes e nutrientes simples entrem para dentro das células do organismo. É aquilo que nós chamamos a absorção. No nosso caso, no sítio onde vai ocorrer a absorção intestinal, também há especializações. Para quê? Para fazer com que a absorção intestinal seja o mais eficaz possível. Então lá existem válvulas coniventes, as vilosidades intestinais, as microvilosidades, está bem? Por isso, tudo isso, toda essa especialização só é possível nos seres que têm tubo digestivo completo. Neste caso, digestão intracorporal e extracelular. Se a digestão acontecer no interior das células, digestão intracelular. Se ocorrer fora do corpo, que é o caso dos fungos, eu vou acrescentar aqui exemplo fungos, então a digestão é extracorporal. Neste caso, digestão intracorporal e como aqui no bonequinho nós temos um tubo digestivo completo, além de intracorporal ela é extracelular. Aqui neste caso, eu já tinha escrito aqui o intracelular, vou só acrescentar em cima, digestão intracelular, está bem? Resumindo, todas as células precisam de ter matéria orgânica para conseguir sobreviver, para conseguir crescer, para conseguir multiplicar-se. Como é que elas obtêm matéria orgânica? Ou produzem-na a partir de matéria inorgânica que existe no meio, pegam em constituintes inorgânicos e conseguem produzir biomoléculas, ou então obtêm essas moléculas simples e depois cá dentro das células é que essas moléculas simples vão produzir, os aminoácidos vão ser ligados de forma a produzir estas proteínas celulares, ácidos gordos e glicerol vão ser ligados de forma a produzir os lípidos da célula, por aí fora. Para que estas moléculas simples possam ser utilizadas pela célula, a célula tem que as conseguir digerir. Se a célula não as digere, obtém já digeridas, porque moléculas grandes não entram dentro das células. Então o que é que tem que acontecer? Digestão. As grandes moléculas têm que ser partidas em moléculas simples, só essas é que conseguem ser aproveitadas pela célula para o seu metabolismo celular. Como é que isso acontece? As células podem englobar o alimento e digeri-lo no seu interior, digestão intracelular, ou então organismos multicelulares ingerem o alimento, entra para dentro do corpo, digestão intracorporal. Nos casos mais evoluídos e mais eficazes, a digestão ocorre fora das células, dentro de um tubo digestivo. Então, se é fora das células, é extracelular. Há outros seres vivos que obtêm as moléculas simples, não porque elas entram lá para dentro e foram digeridas, mas porque lançam as enzimas para o exterior do corpo, a digestão acontece no exterior do corpo e só depois é que estas moléculas simples são absorvidas para o interior do corpo. É o que acontece nos fungos e trata-se de digestão extracorporal. Eu espero que tenham ficado esclarecidos e a partir de agora nós vamos dedicar-nos a estes seres autotróficos que conseguem produzir matéria orgânica. Eu vou já aqui escrever os dois processos pelos quais eles produzem matéria orgânica, por fotossíntese
que é o que nós vamos estudar já a seguir, e também por quimiossíntese. Para a fotossíntese é preciso luz, não é? Foto, luz. Quimiossíntese, não é preciso luz. Eles conseguem produzir matéria orgânica sem ser necessário luz. Por exemplo, é o que acontece a grandes profundidades oceânicas. Existem seres autotróficos, não há luz, mas eles conseguem produzir matéria orgânica. Mas isso fica para depois.